Olá, boa tarde, gente, amigos. Já vou colocar aqui, fixado o nosso tema da nossa live hoje, para que você vá entrando, já fique ciente daquilo que a gente vai trabalhar aqui hoje. Sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Eu vim compartilhar com vocês hoje um pouco da minha meditação na devocional. Eu recebi uma mensagem onde uma colega de curso, fazendo essa meditação, foi edificada e compartilhou com a gente. E essa é a graça, né? De quando a gente é abençoado e pode abençoar o outro ao compartilhar. E ao meditar, o Senhor falou comigo. Eu pude aprender algumas coisas muito importantes, refletir sobre algumas coisas muito importantes. E hoje eu queria trazer para vocês também essa reflexão, para que você possa ser edificado assim como eu fui. Bom, deixa eu colocar aqui qual é o texto também. Provérbios 22. Pronto. Provérbios 22. Para quem quiser acompanhar junto comigo, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tô um pouco rouca, mas vai sair assim mesmo. Vai ficar bom, tá? Se ficar muito longe, vocês falam que eu tento aproximar aqui um pouco. Que a voz está um pouquinho baixa, mas acho que vai dar pra ouvir. Qualquer coisa eu ponho o fone também. Deixa eu deixar o fone aqui perto, peraí. Eu vou deixar o fone aqui pertinho. Se ficar muito longe, se tiver muito barulho, eu já coloco, tá? Então eu já vou começar aqui lendo pra gente ganhar tempo. Essa passagem eu não vou ler tudo, tá? Mas algumas coisas são muito importantes. Eu quero meditar com você e fazer você pensar, né? Porque são conselhos de Salomão. E Salomão a gente sabe que foi o homem mais sábio, né, que existiu. Depois de Jesus, é claro. E o homem mais rico, mais próspero, mais abundante. Deixou muitos registros importantes para nós. E hoje eu quero falar sobre um desses registros que está em Provérbios 22, tá? E esse capítulo 22, ele começa... A paz, Tati. Que bom, tá legal, obrigada. Esse capítulo 22, ele começa falando sobre... a partir do versículo 17, tá? Eu não comentei a partir do versículo 27. Ele começa a falar sobre 30 conselhos sábios para a nossa vida, né? A minha ideia é estudar os 30, eu não vou conseguir falar sobre eles aqui, até porque eu também não estudei os 30, eu parei nos 6 primeiros. Mas eu prometo que se eu conseguir tempo para isso, eu vou trazer aqui para vocês, porque é muito bom, né? Você pode ler Provérbios hoje, ler amanhã de novo e você vai ser edificado de novo. E eu quero poder refletir de novo sobre Provérbios. E eu conseguindo, eu trago aqui para vocês, tá? Então hoje eu vou fazer só os 6 primeiros, mas a minha ideia é conseguir fazer os 30. De hoje até segunda-feira, são 5 dias. Quem sabe se a gente consegue fazer 6 por dia, né? Eu vou tentar, tá bom? E aí, se eu ver que o tempo vai me permitir isso, eu aviso antes, coloco lá que a gente vai fazer a continuação dessa meditação, tá? Então, eu vou ler o versículo 17, diz assim, ó. Ouça a minha sabedoria, guarde no coração tudo que eu ensinar. A doçura dela invadirá a sua vida e ela lhe será muito importante.
Para ter certeza de que sua base está firmada no eterno, vou apresentá-la a você agora. São 30 excelentes princípios, diretrizes testadas e comprovadas. Acredite, são verdades que funcionam. São dignas de confiança para quem precise. Então, Salomão ele vai começar a falar, né, verdades que funcionam, princípios inegociáveis e indispensáveis para a nossa vida. E eu vou começar o primeiro. Essa versão aqui ela é muito diferente. Eu sempre estudo na NVT e acho que é uma versão boa e clara o suficiente, mas essa aqui é uma versão nova, é a mensagem. Então, se você vê alguma coisa além do normal, não estranhe, porque essa versão é assim, né? Ela é um pouco mais clara que as outras e é muito bom. Então, o primeiro princípio, ele diz assim, ó: não pise nos pobres só porque são pobres. E não use sua posição para explorar o fraco, porque o Eterno virá em defesa deles. O Eterno tirará a vida de quem lhes tirou para devolver. E aí eu fiquei pensando sobre isso, refletindo, né? Mastigando esse versículo. E eu achei muito interessante ele falar sobre pisar e explorar. Eu vou abaixar a cabeça várias vezes, porque eu tô com a Bíblia aqui e com um caderno, ó, grandona, e com um caderno que eu faço as minhas anotações, então toda hora eu vou abaixar, tá bom? E aí, eu fiquei pensando o quanto que ele, no decorrer aqui dos versículos, você vai ver que ele fala sobre um pouco de cada coisa da nossa vida, né? Mas ele começa a falar sobre não pisar nos pobres, né? Não pisar naqueles que são menos favorecidos e não use a sua posição para explorar o fraco, porque o Eterno virá em defesa deles. O Eterno vai tirar a vida de quem tirou para devolver a eles. E como é interessante a gente pensar sobre isso. E a primeira palavra que me veio na cabeça quando eu li foi justiça, né? A gente tem uma ideia muito errada, às vezes, do que é justiça, pelo menos para Deus. Porque a nossa justiça é uma, né? E a justiça de Deus não se compara com a nossa. Não tem nada a ver com a nossa justiça. Mas isso aqui é uma ideia clara do que é Deus ser justo, né? É aquela preocupação que nós não precisamos ter de que eu preciso brigar por aquilo que é meu, que alguém tirou. Porque esse versículo me deixa claro que aquilo que é meu, por direito, se alguém me tirou, Deus vai se encarregar de me devolver. Eu não preciso brigar por isso, né? E às vezes a gente se preocupa tanto, se esquenta tanto com as injustiças da vida que acontecem, é verdade. Mas esse texto me deixa claro que Deus é justo e que ele não falha na sua justiça, né? Boa tarde, Dessa. Meninas que já estão aí, se vocês puderem apertar bastante o coraçãozinho, é bom. Eu agradeço para que o Instagram notifique o pessoal que eu estou online, tá bom? Se quiserem compartilhar também com as amigas, fiquem à vontade, com os familiares. É a palavra de Deus, então vai edificar muita gente, eu tenho certeza. E aí, esse versículo me faz ter a certeza de que a justiça de Deus não falha, né? E que eu não preciso brigar por aquilo que é meu, que alguém tomou, porque o próprio Deus vai se encarregar de trazer para mim de volta isso. Mas também é bom pensar que da mesma forma como aquilo que eu sofri uma perda, um prejuízo, Deus vai se encarregar de trazer de volta, mas aquilo que é do outro e que eu tirei também, Deus também vai devolver a ele. Porque é bom a gente saber que Deus vai cuidar de trazer aquilo que é de volta para mim, mas a justiça não é só em meu favor, é em favor de todos, né? O Pai, ele é nosso, ele não é só meu. Então a gente precisa pensar nas duas vias, na minha e a do outro. E teve uma coisa que eu fiz quando eu comecei a pensar sobre isso, foi que eu orei. E eu sugiro você que ore por isso, pela justiça de Deus. Porque esse versículo está falando que Deus vai devolver aquilo que é meu e que foi me tomado. E eu sugiro a você que você ore por isso. Ore para que o Senhor restitua a você tudo aquilo que um dia foi tirado, em todas as esferas. Física, financeira, né?
eu comecei a lembrar de situações de trabalho que eu pensei, Senhor, eu acho que isso aqui eu merecia receber, né? Sobre trabalho, não, questões judiciais que talvez você tenha e que às vezes o juiz deu causa favorável, né, a outras situações e você saiu de prejuízo. Quem sabe, se você parar para pensar, existem coisas justas que deveriam ser suas e que não foram. E aí você pode orar ao Senhor. Uma das coisas que nós precisamos aprender quando a gente lê é pegar essa palavra e orar ao Senhor. Senhor, a sua palavra está dizendo aqui que o Senhor diz, que o Senhor promete que aquilo que é meu, o Senhor vai devolver. Senhor, então restitui aquilo que é meu. Então eu queria propor você que você orasse por isso, né? Que você orasse para que o Senhor restituísse tudo aquilo que é seu, por direito. E eu tenho certeza que se houver algo seu que foi tomado, que foi tirado, o próprio Deus vai se encarregar de restituir você. Eu ouvi há pouco tempo um testemunho de uma moça que trabalhava numa empresa, eu não lembro se era Petrobras, eu não lembro qual era a empresa, eu sei que era uma empresa grande, e ela já estava aposentada há muitos anos, depois de ter saído, ela recebeu uma ligação, e a empresa disse para ela que eles tinham feito uma conta lá, um cálculo, e eles descobriram um erro, né? E esse erro era de que ela tinha recebido menos do que ela merecia receber, e que existiam alguns ajustes, né, que foram feitos e ela não tinha recebido. E ela foi receber, gente, era muito dinheiro. Era mais de 100 mil reais, era muito dinheiro. E aquela mulher não estava nem esperando por aquilo. Então eu sugiro que você ore por causas suas, né, que talvez foram injustas a você. Ore para que o Senhor restitua tudo aquilo que é seu, porque esse versículo, esse primeiro princípio fala sobre isso. Sobre que o Senhor vai restituir aquilo que é seu. E o interessante é que essa última frase fala assim, ó: o Eterno tirará a vida de quem eles tirou para devolver a eles, né? Ele está dizendo que é como se fosse a própria vingança que é de Deus, que não é nossa. E eu lembrei da passagem de Nabote, né? Quando diz que ele tinha uma vinha e peraí que eu vou abrir aqui que me fugiu o nome do abençoado Jesus. Peraí. E aquele rei vai pedir a vinha dele para poder... Acabe, lembrei. E Acabe vai pedir a vinha dele, né? Para poder... Tava junto ao palácio, ele vai pedir e ele não aceita. E aí Acabe vai para casa como se fosse um bebê chorão, faz cara feia, fica de bico. E a mulher rainha, lá toda empoderada, né, resolve criar uma armadilha e matar Nabote, para que Acabe tivesse a vinha que ele tanto queria. Mas no final do texto a Bíblia vai dizer que Deus levanta um profeta, que era Elias, para ir lá dizer para ele que ele pagaria por aquilo que ele fez, né? E aí depois ele se arrepende, ele vai jejuar e tal, e Deus diz assim: ele não vai, mas os filhos deles vão pagar, os filhos de Acabe vão pagar por aquilo que o pai fez. Então é a justiça de Deus pagando por uma injustiça que foi causada. Ele tirou a vinha que aquele homem tinha, né? Eu acredito que Nabote não conseguiu mais ser restituído, mas os seus filhos foram, porque é isso que o versículo está dizendo, de restituição. Então eu sugiro a você a orar por isso, porque se a palavra de Deus diz, é porque o Senhor faz em nosso favor, né? Que o Senhor possa restituir aquilo que você um dia perdeu, aquilo que um dia era seu por direito, mas que foi tomado de alguma forma, tá bom? Então o primeiro princípio é esse. Segundo, para quem entrou e quer acompanhar, eu estou em Provérbios 22, que são os 30 princípios, né? Sabedoria de Salomão. E eu vou ler o segundo agora, a gente não vai fazer os 30, claro, eu só vou fazer 6, tá bom? E a gente vai para o segundo agora. E o segundo ele diz assim, ó: não ande com gente que só cria confusão. Olha isso aí. Pera aí. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia na outra versão que eu quero comparar uma coisa para vocês. Não ande com gente que só cria confusão. Fique longe de quem tem pavio curto, porque é contagioso. Você ficará
igual, e isso fará muito mal a você. Estou no versículo 25, tá? Então ele está dizendo o seguinte, ó, não vai andar com gente que só cria confusão. Você precisa ficar longe dessas pessoas, né? Isso vai te fazer mal, isso vai contagiar. A palavra que eu destaquei aqui foi contagiar você. E com certeza você já andou com alguém que te influenciou a fazer alguma coisa, ou você já influenciou pessoas a fazer alguma coisa, seja pro lado bom ou seja pro lado ruim. Eu lembro de eu já ter andado com pessoas, né, na fase da adolescência, que me influenciaram a fazer coisas ruins. E eu fui, né? E não digo que a culpa era só deles, porque era minha também. Mas eu também já influenciei pessoas a fazer coisas ruins. Então, esse segundo conselho de Salomão vai falar sobre as companhias que nós temos, sobre as pessoas que nós andamos, né? E eu lembrei de uma frase antiga, né? Das pessoas mais antigas que falavam assim: quem anda com porco farelo come. Você com certeza já ouviu essa frase, né? E é exatamente isso que ele está falando. Não ande com pessoas que só criam confusão, porque isso vai te contagiar. E às vezes a gente é apegado, né? Algumas pessoas, alguns amigos, às vezes a gente muda os ciclos da vida, muda as nossas estações, e existem pessoas que estão em outros ciclos, em outras estações diferentes, mas a gente está tão apegado à pessoa que a gente quer levar para junto. Sabe quando Abraão foi cumprir a ordem que Deus deu, né, de ir para outras terras, e a ordem era para que ele deixasse quem estava, a família dele, a parentela dele, e ele vai e insiste em levar Ló. É tipo isso, né? Só que trazendo aqui para o que a gente está falando, às vezes a gente está tão apegado a algumas pessoas, mas pessoas que não estão na mesma conexão que a gente. E pessoas que às vezes podem nos contagiar a fazer coisas que não são boas. E a gente, por apego, não quer fechar ciclos, ou não quer encerrar algumas coisas, que faz parte, gente, da vida. Abraão não quis desapegar de Ló, e ele não viu a promessa e não viveu coisas novas com Deus até que ele desapegasse de Ló. Então, quero abrir esse parênteses aqui para a gente poder observar sobre as nossas companhias, sobre quem anda nos influenciando, né? Porque isso aqui acaba mal. Esse tipo de companhia acaba mal. Se você já não foi aquele que causou mal, que influenciou alguém pro mal como eu um dia, tomara que você não tenha feito isso, né? Mas às vezes quando a gente é novo, a gente faz muitas coisas erradas. Mas glória a Deus que sempre há esperança para a gente mudar, né? Para a gente se rever, para a gente recomeçar. Mas a gente precisa ter essa percepção, essa sensibilidade de perceber se a gente não precisa cortar algumas conexões que a gente ainda faz questão de persistir. Alguns contatos, algumas amizades que já foram por um tempo, já não dá mais, tá tudo bem. Isso não quer dizer que você é melhor ou que o outro não é, né? Ou que o outro seja melhor. Só quer dizer que são fases da vida e que às vezes levar algumas pessoas para algum ciclo que você vai, que você deseja ir, isso pode atrapalhar você, isso pode acabar mal, tá bom? Terceiro conselho de Salomão versículo 26 ao 27. Só beber uma água aqui, peraí. Terceiro conselho olha só essa versão que tá muito louca. Não aposte em coisas como pote de ouro no fim do arco-íris, dando como garantia sua própria casa. Chegará o momento de pagar a dívida e você ficará só com a roupa do corpo. Na outra versão, que é a mais tradicional, que é mais conhecida, não se comprometa a garantir a dívida do outro, nem aceite servir de fiador. Essa aqui é clássica. Clássica para arrumar confusão para nossa vida. Vê se você não concorda comigo. Porque ele diz o seguinte, não se comprometa com a dívida do outro. Não se comprometa
em ter que ajudar o outro e garantir aquilo que o outro se envolveu. E muitas vezes a gente faz isso, damos garantias do outro, que o outro vai arcar com o compromisso usando o nosso nome, usando os nossos bens, usando a nossa casa, usando os nossos filhos, usando aquilo que nós temos como estabilidade, né, para garantir a vida de outra pessoa. Ele vai dizer assim, ó, não se comprometa com isso. De fato, são conselhos para a vida que Salomão está dando, tá dizendo, não se comprometa com isso. Eu tenho uma frase que eu anotei aqui, de um professor meu, que ele diz assim, ó, se você não tem para dar, não empreste. Falhou a voz aqui na hora, né? Se você não tem para dar, não empreste. Gente, é só dor de cabeça. Cartão, então, nem se fala, né? Quantas vezes você, por dificuldade, que muitas pessoas têm essa dificuldade de dizer não para as coisas, para amigo, para familiares, para algum colega, não quer dizer não para não ficar mal com alguém. Aí empresta o nome, empresta o cartão, antigamente emprestava-se cheque, né? E quantas vezes, quantos problemas nós já tivemos, você já viu experiências de famílias que pararam de se falar por conta de dinheiro, por conta de se tornar fiador de uma outra pessoa. E Salomão está dizendo o seguinte, não se mete nisso, não se compromete com isso, porque isso é ter dor de cabeça. Quantos conflitos a gente se enfia, né? Porque se você aceitou, é você querer entrar nisso, né? É se enfiar nisso. Quantos conflitos nós temos e vivemos porque nós aceitamos emprestar coisas para os outros, emprestar o que não tem. Porque vamos usar aqui o exemplo de cartão de crédito. Cartão de crédito é uma coisa que você não tem, né? O cartão é não ter dinheiro, né? É não ter dinheiro. Então, quando você empresta para um amigo um cartão, para um familiar um cartão, é emprestar um dinheiro que você não tem, correndo o risco de sujar o seu nome ainda. E aí a pessoa, Andrés, não é egoísmo, né, amiga? É realidade, infelizmente. Sim, gente. Olha, essa frase é muito certa, né? Se você não tem para dar, não empreste. Porque uma coisa é quando você pega e dá, olha, é seu, né? O amigo vem e te pede R$50. Se você tem para dar, o que ele queria ensinar isso, se você tem para dar, você pega e dá pro amigo, olha, é seu. Você não tá esperando que ele te pague. Se ele quiser te pagar, se der para ele te pagar, beleza. Mas quando você pega e dá, você não vai ficar naquela cobrança, naquela ânsia de esperar que ele te pague, ou rolar aquele conflito porque ele pegou emprestado e não devolveu. Mas quando você pega uma coisa que é sua, tem pessoas que guardam dinheiro, dando exemplo de dinheiro, mas tem muitas coisas para isso, tá? Muitos outros exemplos. Você pega um dinheiro que é seu, tem gente que guarda o dinheiro, aí pega lá R$10.000 e empresta para alguém. Acidentes acontecem, problemas acontecem, a pessoa às vezes realmente tem a intenção de pagar, mas ela não consegue. E aí o que vai acontecer? Vai gerar um mal-estar entre esse relacionamento, vai gerar uma dívida, que você vai ter que pagar a dívida do outro. Tem gente às vezes que não sabe falar sobre isso, não sabe nem se desculpar, finge que não vê, finge que não viu na rua, some, nem responde. Pior é quando a pessoa tá devendo e nem responde, nem dá uma satisfação, né? E você ainda vai ter que ficar com seu nome sujo. Então, se você não tem para emprestar, se você não tem para dar, não empreste. Porque isso é viver em problema, isso é viver em confusão, em atrito. Isso leva às vezes amigos pararem de se falarem, famílias deixarem de se relacionar. Então, é melhor você ter um mal-estar, entre aspas, de dizer, olha, não tenho, ou tenho, mas não posso emprestar. E você continuar com a amizade, continuar com um laço ali, né, com o seu parente, do que você, por não conseguir dizer não, emprestar e depois ter um problema, uma dor de cabeça. Ter que cobrar a pessoa por um dinheiro que é seu. E isso dá um rolo danado. Então o Salomão está dizendo, olha, não se mete com isso, né? Não seja fiador de ninguém, não se comprometa com a dívida de ninguém, se comprometa com a sua dívida. Compre aquilo que você pode pagar e deixa cada um cuidar da sua dívida, né? Então esse é o terceiro, tá? Vou pro quarto, que diz assim, ó.
não altere os limites da propriedade, demarcados a muitos pelos seus antepassados. Versículo 28. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa. Isso aqui ele está falando sobre alguns princípios, alguns preceitos que pessoas antigas nos ensinaram. Ele está dizendo, não mude isso. Eu fiquei pensando, né? O que seria isso para nós? Como que a gente poderia aplicar isso na nossa vida hoje? E eu pensei numa coisa. Nós já ouvimos muitos, né? Falei aqui sobre um ditado, inclusive. A gente já ouviu muitos ensinos de nossos avós, dos nossos pais, né? E é claro que existem coisas que a gente aprendeu que a gente precisa rever. Eu, inclusive, falo muito isso aqui, eu vim falar muito sobre isso, que são crenças, né? Coisas que nós ouvimos. Pobre nasceu pobre, vai morrer pobre. Isso são crenças. A gente não precisa nascer e morrer pobre, né? Existem muitas crenças que nós aprendemos com os nossos pais e avós que nos limitam muito na vida. Mas existem muitas coisas que eles nos ensinaram e que são verdades, que não dá para poder abrir mão. Então é como se ele dissesse assim, olha, mantém isso, não desfaz esses ensinos, né? Não abre mão de tudo que seus pais e seus avós te ensinaram. Dá uma atenção para isso, não altera isso, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei do quem se... Fugiu. Quem come com... Como é que eu falei, gente? Quem anda com pouco farelo come, né? É um ditado antigo, é uma fala antiga. Você provavelmente ouviu seu pai falando, seu avô falando, não sei mais quem falando. Mas é uma verdade. É uma realidade. Então nós precisamos parar para observar algumas coisas que nós aprendemos e que às vezes a gente está se atrapalhando na vida porque a gente deixou de olhar para alguns princípios que nós recebemos, né? Ou porque a gente acha que agora é outra época, é outro mundo, é outra vida, agora é eu que crio as coisas, eu que faço, eu que sei. Nem sempre, não em tudo, né? Lembrei daquele antes só do que mal acompanhado. Também é uma verdade. Fala sobre companhia. E nós falamos aqui agora há pouco, né? Sobre quem são as suas companhias. Então existem coisas que nós precisamos observar. Se nós não abandonamos alguns princípios que nós aprendemos dos nossos avós, dos nossos antepassados, e a gente abriu mão disso. Se a gente não está ouvindo conselhos de pessoas mais novas, e eu até lembrei de um exemplo da Bíblia, que era Roboão, que foi o filho de Salomão, ele substituiu o pai no trono, e Salomão, o texto vai dizer que assim que Roboão assumiu o trono, o pessoal da cidade, né, os moradores chegavam pro Roboão e falavam assim, olha, seu pai foi um pouco duro e pesado com a gente nas cobranças, nos impostos, seja um pouco mais leve com a gente. E aí Roboão fala assim, olha, volta daqui a 3 dias que eu vou me consultar. Ele vai se consultar com os sábios que eram da mesma época do pai, os conselheiros, né? E aí os conselheiros falam assim, olha, alivia um pouquinho, seu pai realmente pegava pesado, alivia um pouquinho o fardo deles. Só que aí Roboão não confia muito no conselho e ele vai pedir conselhos a jovens sábios, amigos dele. E aí esses jovens, né, amigos dele, falam assim, não, olha, seja ainda mais duro que seu pai, seja ainda mais pesado que seu pai. E o final disso é que foi dividido o reinado, né? Deu muito ruim a situação. Vieram para cima dele, houve um tumulto ali naquele reinado, porque ele foi se aconselhar com pessoas jovens, né? Não deu ouvido ao conselho dos anciões que já estavam ali há anos trabalhando com aquilo, que eram experientes naquilo. E é claro que é bom a gente ouvir conselhos às vezes de algumas pessoas, né? Pessoas jovens e pessoas antigas, mas existem princípios antigos que são muito certos e que a gente não deveria abrir mão disso, tá bom? Vamos pro quinto. O quinto eu falei 6, gente, mas são só 5, tá? Esse já é o último. Eu falei que eu ia fazer 6, mas vão ser só 5. Esse já é o último. O 5, versículo 29 diz assim, ó. Observe aquele que é bom no que faz.
Os bons profissionais são solicitados e admirados, e não ficam à sombra de ninguém. Vou ler de novo. Observe aquele que é bom no que faz. Os bons profissionais são solicitados e admirados, e não ficam à sombra de ninguém. Então ele vai dizer, observa quem é bom. Observa quem é bom trabalhando, quem é bom fazendo o que faz. Observa essas pessoas, eles não ficam na sombra de ninguém, eles não ficam dependentes de ninguém, eles não ficam presos a ninguém. Eles são profissionais bons e as pessoas solicitam, chamam eles para fazer o que eles fazem porque eles são bons no que faz, né? E eu pensei, quem são as pessoas que nós temos olhado e admirado? Quem são as pessoas que nos inspiram, né? Hoje em dia a rede social tem muita gente, tem vídeo para tudo quanto é lado, mas nós precisamos escolher melhor as pessoas que nós seguimos, né? As pessoas que alimentam a nossa alma com as palavras, a fonte que nos alimenta. É claro que a principal fonte é essa aqui, né, gente? Não tem outra fonte melhor. Mas Deus usa as pessoas para destrinchar essa fonte aqui, né? Existem muitas pessoas boas por aí nos ensinando muitas coisas, profissionais bons, não só em relação à vida espiritual, mas em relação à vida secular, ao nosso profissionalismo, né? A cursos, talentos, coisas que você pode aprimorar, mas em tudo a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo de saber quem é que a gente está seguindo, quem é que a gente está ouvindo, porque também ele fala aqui de um profissional bom, de alguém que está na ativa. Se você estiver observando e ouvindo pessoas que não estão indo para lugar nenhum, você vai ficar no mesmo lugar, né? Tem aquela frase que diz, se você não sabe para onde você vai, acabará chegando a lugar nenhum. Ou qualquer lugar presta, qualquer lugar vale. Porque às vezes você está seguindo pessoas que só querem ficar falando dos outros, só está ouvindo pessoas, companhias, que não acrescentam em nada na sua vida, que não te incentivam a fazer nada de bom na vida, a você mudar nada na sua vida. Se as pessoas estão chegando em algum lugar, estão chamando você para ir em algum lugar, elas estão avançando, qual é a essência dessas pessoas, quais são os frutos dessas pessoas. Eu vou voltar a falar sobre amigos, mas até em relação a amigos a gente precisa saber o que a gente está ouvindo. Não é qualquer um que você pode tomar um conselho, não é qualquer um que pode te orientar a fazer algo. Existem muitas pessoas que estão falando assim, faz isso, faz aquilo outro, mas elas mesmas não estão fazendo nada. Porque de falar de boca é muito fácil, né? Mas e os frutos dessa pessoa? O que ela está fazendo? Aquilo que ela faz, os frutos que ela dá, são coisas que inspiram você e que faz você se apegar a elas para você também ir para algum lugar? Desculpa. E eu lembrei de duas pessoas na Bíblia que me trouxeram a pensar um exemplo claro sobre isso, que era Jonatas e Davi. Davi era jovem, os dois eram jovens, mas Davi já estava ali lutando e guerreando e batalhando, né, pelo povo de Israel, mesmo que não sendo rei, mesmo que não sendo ninguém tão destacado quanto o próprio rei Saul. Mas ele era alguém que estava ali com uma essência, porque tocava aquela harpa e o espírito mal de Saul saía e ia embora. Porque era alguém que ia lá e batalhava e guerreava. E Jonathan estava olhando aquilo, se inspirando naquela vida. Interessante que Jonathan tinha o próprio pai, que era rei, que era quem Jonathan deveria andar agarrado com o pai, que era o próprio pai. Deveria ser inspiração para o filho. Mas Jonathan vai olhar para Davi, que não tinha a mesma posição que o pai, mas era alguém que tinha essência, era alguém que dava fruto. Então a gente precisa observar as nossas conexões. Qual é a fonte que nós estamos bebendo? Com quem a gente tem andado? Né? Se você está sendo alguém que está sendo influenciado e está influenciando outras pessoas a ir em algum lugar, ou se as pessoas que você anda, que você ouve, que você conversa, às vezes são as mesmas pessoas
estão nos mesmos lugares, fazendo a mesma coisa sempre, e ninguém faz nada, a gente não vê algo novo. Nós somos pessoas que se dedicam em querer fazer algo novo, algo diferente na vida. Então eu queria que você pensasse nisso. Quem são as pessoas que você tem andado, que tem acompanhado a sua caminhada? Se essas pessoas têm inspirado você a fazer algo novo na sua vida. Você pense sobre isso, que você ore sobre isso, né? Esses primeiros 5 conselhos de Davi, de Salomão aqui, são conselhos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. São coisas que todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer com pessoas, com dinheiro, com conexões, com limites que nós damos, com palavras que nós falamos. Isso são conselhos para o nosso dia a dia. Coisas que todos os dias você vai experienciar. Se você observar, der atenção para esses conselhos aqui de Salomão, até esses 5 primeiros, você vai evitar muitos tropeços na sua vida. Você vai evitar muitos problemas na sua vida, né? Mas se a gente sempre estiver só indo na aba de algumas pessoas, querendo voar agarrado em algumas pessoas, sem se encorajar de fazer coisas novas, sem ousarem tomar posse daquilo que Deus já nos deu, só olhando, só vendo, sem querer ir colocar o pé na água, né? Os soldados que estavam ali no Egito com o rei, muitos deles viram aquele mar aberto, né? E é claro que a gente sabe que o mar era só para o povo passar, mas a verdade é que só alguns passaram, só alguns colocaram o pé. E às vezes a gente está só olhando as pessoas passarem pelo mar e a gente fica parado olhando, com medo, pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Aí houve mais um também que não teve coragem de ir. Porque às vezes as pessoas que a gente está ouvindo são pessoas também que não têm coragem. Se eu já não tenho coragem e paro para ouvir alguém que também está no mesmo ritmo que eu, a gente não vai para lugar nenhum. Então a gente precisa começar a ouvir pessoas que ousaram fazer algo diferente, sabe? A gente precisa começar a acompanhar e ouvir pessoas que nos inspiram a fazer algo novo, que nos incentivem, nos encorajem a fazer algo novo. Moisés estava ali, Josué estava ali. Moisés estava ali ensinando, encorajando aquele povo, doutrinando aquele povo, e Josué estava ali aprendendo. Josué podia escolher olhar para os murmuradores, para que eles estavam criticando a liderança de Moisés, mas ele decidiu escolher ouvir a Moisés, se incentivar, se inspirar naquele líder, a ponto de que quando Moisés morre, ele está pronto o suficiente para substituir o próprio Moisés. Então, quem é você? Essa semana eu falei lá no grupo, né? A gente está em setembro. Começamos o ano, às vezes, muito empolgado, muito animado para fazer muitas coisas. Se o ano acabasse hoje, você estaria satisfeito com aquilo que você fez até aqui? Você poderia dizer assim, caraca, já valeu a pena o ano. Já fiz muita coisa de bom. Se acabar o ano aqui hoje, eu estou satisfeita porque eu já fiz muita coisa boa. Ou não, você falar assim, caraca, eu não fiz metade do que eu fiz. Então a gente precisa rever algumas coisas na nossa vida, né? A gente precisa começar a parar e a meditar, parar de ouvir ou de olhar ou de andar com pessoas que só querem ficar no mesmo lugar. A gente respeita isso. Eu respeito aqueles... Josué respeitou a escolha dos murmuradores. Josué respeitou a escolha daqueles que estavam ali criticando Moisés. Mas ele falou, imagino eu, né? Tô conjecturando aqui. Eu vou me agarrar com esse Moisés aí. Esse cara é meio louco, ele é diferente. Ele tem alguma coisa diferente. Deus fala só com ele porque alguma coisa de especial esse cara tem. Eu vou me agarrar com ele. E é isso que nós precisamos fazer, né? A oportunidade é para todos nós. A Bíblia está aqui para todos. Mas nem todos param para meditar, para refletir. Esse conselho que nós lemos hoje está aqui para todos. Você hoje está ouvindo esse conselho, mas você é quem vai decidir se você vai seguir esses conselhos desse sábio homem, né? Que inclusive tem muitas experiências boas aqui para compartilhar,
Ou se você só vai ouvir e não vai fazer nada, vai continuar dizendo sim para tudo, vai continuar fazendo a mesma coisa e aí nada muda na sua vida. Tá bom? Por hoje é só, povo. Por hoje, por enquanto, porque breve, muito breve eu estarei aqui. Vocês vão me ver bastante, se Deus quiser. Tô com muita saudade de vir aqui fazer as lives e compartilhar muitas coisas com vocês. Muitas coisas anotadas, muitas coisas para fazer. Mas tá chegando, tá mais perto do que antes, né? Tá mais perto. Tô muito empolgada. A gente vai se ver bastante aqui e falar bastante, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe sua vida, que se reflita nessa passagem. Como eu falei no início da live, eu vou tentar vir aqui terminar esses princípios, esses conselhos aí de Salomão. Vou tentar, tá bom? E aí, se eu conseguir, eu vou avisar a continuação da live dos conselhos de Salomão, para você já saber que é isso, tá? Andressa, Elis, Tati, beijos. Vou tentar fazer amanhã, Tati, eu falei aqui no início. Como são 30 conselhos, né? A gente fez 5 aqui, se eu fizer até segunda-feira, todos os dias à noite, eu consigo terminar. A questão é o tempo, né? Mas eu vou tentar, tá bom? Mas eu aviso lá no status, se eu vier fazer, eu falo que é a continuação, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus. Bom feriado.